som. Bom dia, gente. Como o pastor Alexandre comentou, tivemos um pequeno incidente aí com o Jonatas bem agora de manhã. Então nós vamos inverter brevemente aqui a ordem dos estudos, tá bom? Hoje nós iremos ver a história de Débora e Baraque. Nós vamos ver agora a história de Sansão, tá bom? Muda um pouco a ordem, mas é tudo o mesmo livro, é o mesmo assunto, tá bom? Então na semana que vem a gente vê a aula que seria de hoje e depois as coisas seguem normalmente. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo sobre a Tua palavra, essa porção tão específica que é o livro de Juízes. Que o Senhor nos ajude, nos abra o entendimento, nos ilumine os olhos, para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua palavra. Que possamos olhar para essa história tão conhecida e possamos também tirar lições preciosas para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre Sansão. Como eu disse, uma história muito conhecida, certamente desde pequenos, aqueles que foram criados na igreja estão acostumados, habituados com as histórias de Sansão, mas uma vez que nós estamos percorrendo o livro de Juízes e entendendo qual é o papel, qual é a teologia, qual é a mensagem do livro de Juízes, agora nós podemos entender Sansão mais dentro do contexto no qual ele está inserido, ok? Sansão, gente, nos conta a história de uma tremenda oportunidade jogada no lixo. Basicamente é essa a ideia, esse é o resumo da história de Sansão. Uma tremenda oportunidade jogada no lixo. E aí eu me lembro, gente, de como um bom brasileiro, torcedor de futebol, entusiasta da seleção brasileira, eu também já vi grandes oportunidades sendo jogadas no lixo. Talvez a que mais me frustrou, né, eu não sou assim tão vivido como alguns que já viram outras grandes frustrações do Brasil em Copa, mas a que grandemente me frustrou foi a seleção brasileira do ano de 2006. Por quê? O que aconteceu com a seleção brasileira no ano de 2002? Você lembra? Nós fomos campeões do mundo, não é isso? Pentacampeões. Então, gente, naqueles anos que sucederam 2002, o Brasil ganhou tudo e ganhou dando surra nos adversários. O Brasil era um espetáculo jogando. Em 2005, nós tínhamos um negócio chamado quadrado mágico. Lembram dessa expressão? Né? O quadrado mágico. E, gente, era Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká e Ronaldo Fenômeno. Não tem pra ninguém. Ninguém tinha, né, um grupo de pessoas no ataque tão bons como esse. Vocês lembram dessa expressão quadrado mágico? Sabe qual é o problema? Nós acreditamos nisso. Fomos para a Copa de 2006 crentes que essa Copa estava no papo, não é? E tomamos uma lavada, um sacode. Mais uma vez perdemos para a França, né? Ô, coisa horrorosa enfrentar a França na Copa, né, gente? Não tem jeito. Né? A Alemanha também, a Alemanha consegue ser pior ainda, né? Certo? Mas a França, quando aparece, eu sei que lá vem uma chapuletada, né, gente? E isso levanta a seguinte pergunta, gente, ó. Por que o quadrado mágico da seleção brilhou em 2005 e fracassou na Copa? Ele tinha tudo para arrasar. Todos os pré-requisitos, todas as potencialidades, certo? Todas as forças necessárias eles tinham. Mas foi um tremendo fracasso. Essa pergunta introduz para nós uma pergunta relacionada ao tema que nós vamos lidar aqui. Por que é que grandes promessas nem sempre se revelam em grandes realidades? Agora, esquece o futebol. Pense no mundo. Pense na sua vida. Pense nas experiências que você tem. Pessoas que têm um tremendo potencial que largam com grandes vantagens, grandes promessas, mas nem sempre se revelam em grandes realidades. Queria ouvir um pouco de vocês aqui, a experiência de vocês. Por que é que muitas vezes grandes promessas não se transformam em grandes realidades? Quem gostaria de compartilhar conosco? Levante sua mão aí para que o microfone chegue até você. Gente, aqui é opinião, tá? Não tem certo ou errado. Na sua opinião, porque grandes promessas não se configuram em grandes realidades. Quem gostaria de falar? Isso acontece, não acontece, gente? Vocês já presenciaram situações assim? Né? Histórias, experiências, testemunhos. Por que isso acontece? Vamos lá, Francisco lá no fundo. Bom dia. Imagino que muitas vezes é pela soberba da pessoa que tem essa qualidade, tem essa condição
e achando que já ganhou antes de jogar o jogo, É verdade. ela acaba tropeçando nela mesma. É verdade. Isso pode ter acontecido com o nosso Brasil. E isso geralmente acontece. Na verdade, isso é bíblico, né, gente? A Bíblia fala que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, né? E que a soberba, ela antecede a ruína. Então, é verdade isso. A soberba, o orgulho, a prepotência, a autossuficiência, ela é um elemento que leva as grandes promessas a se tornarem grandes fracassos. Mais alguém? Vamos lá. Por causa... Alô, tá? Sim. Ok. Por causa da pressão e opinião dos outros ao nosso redor. Quando grandes promessas, elas têm a expectativa de aprovação delas nos outros, mas não em Deus, né? Quando ela não tem uma causa maior que a mova, e é simplesmente a opinião e o aplauso dos outros, isso oscila, né? Eu posso ser um espetáculo nas minhas competências, mas as pessoas não gostarem do que eu faço. Isso acontece. Eu não estou fazendo o que elas querem, embora eu esteja fazendo o que elas precisam. E as pessoas não gostam. Mais alguém, gente? Vamos lá, mais uma opinião ali. Obrigado. Bom dia. Eu penso assim, Deus fala, anda nos meus caminhos, Ok, né? Que Ele fará realizar todas as coisas. é verdade. Né? Então, as pessoas, eu não sei o que acontece, se é tanta coisa que Deus dá, que ela começa a se afastar, porque, às vezes, eu sou bom mesmo, não tem problema, eu vou isso, É verdade. aquilo, é o pouquinho, a hora que vê, está É verdade. totalmente afastado. E isso conecta, Deus soberanamente fez com que a minha última aula e essa estivessem em sequência, né? Nossa última pergunta na última aula foi sobre o que é mais importante, caráter ou competência. Lembram disso? Sim. E tem a ver com o que o irmão colocou. Muito competente, uma grande promessa, mas o caráter está distante de Deus. E quem é que confirma os nossos passos? É Deus, né? O que algo precisa para que no final não dê certo? Apenas que Deus me abençoe. Eu posso ter tudo o que um ser humano tem para aquilo ser um sucesso, mas pode ser um fracasso porque se Deus não estiver naquilo, né? No final das contas, o que eu tenho não é suficiente. Cris, vamos lá. Como professora, a gente vê alunos que prometem muito. E você encontra anos depois um fracassado. É verdade. Porque muitos não acreditam em si mesmo. Ok. Mas isso, será que eu vou ter capacidade? Olha só. Entendeu? E não vai, não toma o passo. Cris, sensacional o que você colocou, por quê? Porque o que nós veremos em Sansão é exatamente isso, uma crise de identidade. Ele não sabe quem ele é e pior ainda, quando ele começa a entender quem ele não quer ser aquilo para o qual ele foi chamado. Certo? Gente, nós vamos agora entrar num novo ciclo, que é o ciclo de Sansão. Então nós vamos ver Juízes capítulo 13, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque, gente, Sansão tem muitos capítulos em Juízes. Nós vamos ler muitos textos da Bíblia hoje, tá bom? E essa primeira parte eu vou chamar aqui de Nasce uma Estrela, tá bom, gente? Vamos ver a ideia aqui, a história do nascimento, da concepção de Sansão. Juízes 13, nós vamos ver aqui versos 1 a 5. Diz o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e nem coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus, ok? Então, o que nós vemos aqui nesses primeiros 5 versos? Nós vemos um novo ciclo de mais um juiz se iniciando em Israel. Mas vocês perceberam que há uma diferença deste novo ciclo para os demais ciclos? Em todos os demais ciclos, o que acontecia? O povo estava em pecado, em adoração, e em determinado momento o povo então clamava a Deus por um libertador. Desta vez, não há um clamor. O que se nos fala sobre Israel, gente? Que Israel já estava sendo completamente assimilado pelos valores dos povos ao redor, a ponto de estar sendo dominado por eles e já não achar ruim.
Já achar que a sua identidade é ser realmente mais um povo cananeu e não o povo de Deus. Um novo ciclo começa sem o clamor. Mas, mesmo que o povo não clame, Deus age. Deus então mostra aqui quem é o escolhido dele. E nós vemos aqui que Sansão ele foi escolhido antes da concepção. Certo? E que tipo de concepção nós temos aqui, gente? É a concepção de uma mulher estéril, não é? Ou seja, Deus está colocando aqui um cenário de uma impossibilidade. Não poderia vir um libertador por meio dessa mulher. Por quê? Porque ela biologicamente estava incapacitada, impossibilitada, ok? Então Deus está dizendo o seguinte: Israel não clamou, o organismo dessa mulher não é capaz disso, mas eu vou agir, ok? Deus está trazendo um libertador a partir de uma situação impossível. Na verdade, Deus é especialista em fazer isso, né, gente? Quantas vezes na Bíblia Deus não traz alguém importante, uma grande figura, um agente dele na história, por meio de uma gravidez impossível? Não é assim que Deus faz? Certo? E o maior de todos, que é o próprio Deus nascendo entre nós, também veio por meio de uma gravidez impossível. Não através de uma mulher estéril, mas de uma mulher que jamais havia tido relações. Certo? Então Deus é especialista em agir na história humana através de situações impossíveis. Certo? Mas vemos aqui que este escolhido antes da concepção, ele é escolhido e já vem debaixo da obrigação de um voto. O texto fala aqui que ele será nazireu desde o nascimento, ok, gente? O voto de nazireu é um voto estabelecido lá em Números capítulo 6, versos 1 a 21. Nós não teremos tempo de ler por completo, mas depois verifique na sua Bíblia. Não acredite em mim, tá bom? Veja na sua Bíblia e veja que de fato está tudo lá. E o voto de nazireu, gente, ele era um voto de consagração especial e que ele envolvia uma dedicação maior do que as demais pessoas em Israel. Israel já deveria viver ali debaixo de várias regras, várias leis, certo? Mas o nazireu, ele tinha alguns compromissos adicionais nesse período de dedicação dele maior a Deus. Ele não podia fazer 3 coisas, ok? Ele não podia, em primeiro lugar, encostar em nada que fosse morto. Não podia ter contato com morte, certo? Porque a morte, ela era impureza, né? Ela era o inverso da vida que Deus concede, por isso ele não poderia ter contato, uma vez que ele estava dedicado de maneira especial a Deus. Não podia encostar em nada morto. Segundo lugar, não podia tomar bebida fermentada, que na verdade é bebida alcoólica, né, gente? Não poderia tomar bebida alcoólica. Ele estava proibido disso, porque isso estava diretamente associado, né, como o Novo Testamento diz, com uma vida de dissolução, com uma facilidade maior para um distanciamento de Deus, e ele quer estar cada vez mais perto de Deus. Não podia encostar em mortos, não podia tomar bebida fermentada, e em terceiro lugar, o que ele não podia fazer? Não podia cortar o cabelo. E na verdade o termo que está aí é mais do que cabelo, não podia cortar nem a barba. Não podia passar navalha na cabeça dele, seja em cima, seja embaixo. Certo? Então era aquele sujeito peludo, o Tony Ramos do mundo antigo. Ok, gente? Ele tinha que ser assim, tá bom? Certo? Porque naquele momento essas regras indicavam que ele estava num período de compromisso maior com Deus. Mas o voto de nazireu estabelecido em Números, ele era temporário, gente. Porque ninguém aguentava viver a vida toda assim. Imagina você, né? O teu cabelo, imagina. Para alguns aí, lembra da época que você tinha, lembra, cabelo? Aquele negócio que um dia você teve, né? Imagine você a vida toda não podendo lidar com ele, arrumar, pentear, cortar, né? Pentear você até podia, mas chega uma hora que fica inviável, né? Certo? Então, esse era um compromisso temporário. Mas para Sansão não, o que o texto diz? Ele seria nazireu desde quando? Desde antes do seu nascimento. Aqui tem um sujeito que deve ser comprometido com Deus mais do que todos os outros. É por isso que a gente quer uma grande promessa. Ninguém tem um compromisso com Deus tão grande, tão profundo, que antecede até o seu nascimento. Como nós vamos ver, a mãe de Sansão, ela será obrigada a seguir o voto de nazireu, que nem é dela. Mas como ela está carregando no seu ventre alguém que é um nazireu, ela já tem que seguir as restrições desde antes dele nascer. Certo, gente? E é assim que Sansão vem à tona. E o texto nos diz que ele terá uma missão. Qual é a missão que o texto diz aí, gente? Ele
ele começará, ele não vai libertar Israel inteira dos filisteus. Ele vai só iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E, gente, aqui nós temos uma tremenda contradição. Espera aí. Nenhum outro juiz teve um nascimento impossível, o próprio Deus fazendo um milagre. Nenhum outro juiz, vem quando nem o povo chamou, é realmente a ação de Deus, não é resposta ao clamor do povo. Nenhum outro juiz, ele tem um voto de compromisso especial a Deus, de dedicação exclusiva, desde antes do nascimento. Ninguém tem tanto potencial quanto Sansão. Ele deveria ser o juiz que provoca a maior libertação de todas, sim ou não? Mas ele é aquele que realiza a menor de todas. Por quê? Porque a grande promessa não se revelará numa grande realidade. Ele vai apenas iniciar a libertação. Ele não irá concluí-la e, na verdade, ele morrerá para poder conseguir, de alguma maneira, matar uma quantia significativa de filisteus. Certo, gente? Então, a missão dele é apenas iniciar, é uma tarefa incompleta. Ele não será bem sucedido na tarefa de eliminar completamente os filisteus. A missão dele do início já é dita. Ele vai só começar. Ele não vai concluir. Quem vai concluir essa libertação? Será alguém que é um contraste total de Davi. Lembra que Juízes foi escrito no período da monarquia, certo? Por um cara chamado Samuel, que é quem é escolhido por Deus para ungir um sujeito que não era considerado, um grande guerreiro, embora fosse, chamado Davi. Certo? Davi, que não tinha essa força sobre-humana, certo? Que não era considerado por muitos um grande sujeito, tanto que a armadura de Saul fica sambando em cima de Davi, não encaixa direito. Davi, o herói improvável de 1 Samuel, ele é quem acaba com os filisteus. Não é o grande Sansão, mas é Davi. Por quê? Porque, como vimos na aula passada, o caráter é mais importante do que a competência. Não é isso? Certo? Então vamos lá, gente. Continuando aqui, vimos o nascimento de Sansão. Vamos continuar, versos 6 a 23, tá bom? Vamos ler essa segunda porção aqui. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. O homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo. Ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou. Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido. O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra. Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu e o anjo do Senhor subiu na chama, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se, rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos? Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Ok, gente? Então nós vemos aqui a fé da mãe de Sansão. Por quê?
Porque o anjo do Senhor ali aparece para ela, diz a ela o que deveria ser feito, ela crê e ela vai correndo contar para quem, gente? Seu marido, ok? Ela crê, ela confia, ela diz, certamente eu vou dar à luz a um filho, porque ele diz que isso vai acontecer. Mas nós temos um contraste aqui com a fé do pai de Sansão. A fé da mãe de Sansão, gente, é uma fé de prontidão, é uma fé como a de Maria no Novo Testamento, é uma fé que diz, ok, eis-me aqui, se o Senhor quer realizar isso por meio de mim, eis-me aqui, sou tua serva. Mas quando ela vai até o pai de Sansão, ele tem um tipo de fé diferente. Ele até acredita que alguém apareceu para a mulher ali, que alguém trouxe alguma orientação para ela, mas ele entende que não é suficiente. Ele quer saber mais, ele quer mais orientação, ele clama para que apareça novamente para ele. E o que acontece? O anjo do Senhor aparece, mais uma vez, para Manoá. Vocês viram a pergunta que ele faz, gente? Olha ali, no verso 12. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? E o que ele deverá fazer? Gente, ele está perguntando aqui coisas que o próprio anjo do Senhor já tinha dito anteriormente para a esposa dele, sim ou não? Mas de alguma maneira ele não está acreditando que é bem assim. Não, tá bom, ela já me disse isso, mas eu preciso que você me diga mais, né? Me dê mais confirmações, me dê mais orientação. E a resposta do anjo, né? Ele olha e diz o seguinte, olha, sua mulher terá que seguir tudo que eu já lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Tudo que obedecer, terá que obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Ou seja, 2 vezes ele disse. Ela vai ter que fazer o que eu já disse. Isso. Ela vai ter que fazer o que eu já disse. Certo? Gente, ele quer mais orientação, mais explicação. Ele precisa de mais esclarecimentos para que ele possa crer. E qual é a resposta que o anjo do Senhor diz? Não, você já tem o suficiente. Você não precisa de nada além disso. Ele se dá por satisfeito? O que vocês acham? Ah, tá bom, você está dizendo a mesma coisa, né? Beleza, então vamos seguir com o que você já nos deu. Não, ele entra num modo de barganha, vocês perceberam isso? Verso 15, olha o que ele diz. Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. Nós olhamos aqui e nós achamos que Manoá está sendo educadinho, né, gente? Olha aqui, vou oferecer uma comida para você. Gente, isso aqui no mundo antigo é um instrumento de persuasão. Por quê? Porque se eu ofereço um alimento para alguém e a pessoa fica, ela está obrigada a retribuir um favor para mim. Então eu vou colocar esse sujeito numa situação onde ele não poderá me dar mais do que eu quero. Ele está tentando barganhar, coagir, extorquir mais informações, porque aquilo não é suficiente para ele. Não apenas isso, olha o verso 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Essa pergunta que também parece, né, um ato educado, honroso, nobre. Não. No mundo antigo, quando você encontrava um estranho e aquele estranho ele se identificava e dava um nome, dizia quem ele era, você estava gerando com aquele estranho um vínculo. Nós não somos mais estranhos, nós agora somos conhecidos. E nós precisamos mostrar que, uma vez que somos conhecidos, nós temos a disposição de fazer o bem um pelo outro. Portanto, ele vai precisar me dar mais do que aquilo que eu quero. Percebem aqui a sagacidade desse sujeito, gente? Ele tem fé, sim, mas ele não tem fé que aquilo que foi trazido para ele é suficiente. Ele precisa de mais. E ele, tendo uma visão comum dos povos cananeus onde eles estavam, ele quer fazer o quê? Ele quer cercar, ele quer coagir, ele quer persuadir, ele quer comprar favores divinos, ok? O que ele não entendia é que ele estava diante do próprio Deus. Ele estava diante do anjo do Senhor, que nada mais é do que uma maneira de referir-se a uma manifestação de Deus no contexto do Antigo Testamento, mais especificamente o Deus Filho, né? A pessoa do próprio Cristo intervindo na história da redenção. Ele não sabia que estava diante do próprio Deus. E, meus amigos, nós temos um Deus que tudo que ele faz por graça. Estamos diante de um Deus que eu não consigo convencê-lo, persuadi-lo, seduzi-lo, coagi-lo. Não dá.
Deus é bom e eu não consigo torná-lo melhor do que ele é. Deus tudo que faz em misericórdia, compaixão e amor. Eu não consigo fazer com que ele haja mais em amor, porque ele é assim. Ele é o Deus cuja essência é amor. Manoá pensa que ele está diante de uma das divindades dos cananeus, que podem ser coagidas, persuadidas, pressionadas, manipuladas, convencidas. Mas o nosso Deus não é assim, né, gente? O nosso Deus, tudo que ele faz de graça. Tudo que ele faz porque nos ama. Então, ele prepara ali uma oferta, ele prepara ali um sacrifício, ok? Um sacrifício supostamente oferecido ali à divindade. Mas o que acontece quando ele oferece o sacrifício? Quem é que sobe nas chamas do próprio sacrifício? Aquele que estava diante dele. O que nós vemos aqui, gente, é que Manoá chegou diante do anjo do Senhor falando: como é que é? Me dá mais instruções, me dá mais informação. Eu preciso poder dominar melhor essas questões espirituais que você pôs diante de mim. Ele foi atrás de uma pergunta: como? E a resposta dele: você não precisa de mais como. Você precisa saber quem sou eu. Você está atrás do como, e o como não é o que eu vou te dar. O que eu estou dando a você é mais de mim mesmo. Eu estou dando as mesmas respostas, eu estou dando as mesmas informações, não estou acrescentando mais respostas à sua pergunta como. Quando você pergunta como, minha resposta é: sou eu. Quando você pergunta qual a maneira, eu respondo: confia em mim. Quando você pergunta mais detalhes, eu digo assim: eu sou suficiente. Então ele quer mais maneiras para que possa confiar, e o próprio Deus vai diante dele e diz: eu sou suficiente, confia em mim e siga conforme aquilo que eu já te disse. Certo, gente? Então temos aqui o nascimento de Sansão, que termina com os versos 24 e 25. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Bem, nasce o menino, ele recebe o nome Sansão. E aí nós percebemos como Israel realmente estava dominado pela influência pagã. Gente, porque ele, que nasce com o próprio Deus fazendo um milagre, que nasce com um voto de compromisso a Deus desde antes do seu nascimento, aquele que o próprio Deus escolhe e levanta, quando ele nasce, diferente dos heróis do mundo antigo, dos heróis do Antigo Testamento, que geralmente tem um nome fazendo menção a Deus. Já percebeu que vários personagens do Antigo Testamento, os nomes terminam com El, né? Ou com Ias. Já percebeu isso? Por quê? Porque El é a abreviação de um dos nomes de Deus, que é Elohim. E Ias é a abreviação do nome de Deus na aliança, que é o nome Yahvé. Os personagens de Deus no Antigo Testamento, via de regra, terminam com El ou com Ias, mas o nome dele é Sansão. Sansão era o nome de um deus pagão dos cananeus. Ele recebe o nome do deus Sol, e ele é chamado de o pequeno Sol. Ele é como se fosse a concretização das expectativas dos cananeus com relação à vinda de um Deus deles ao mundo. E nós vemos aqui, gente, que mesmo numa situação como essa, onde aquele que é o libertador de Deus recebe o nome de um Deus pagão, Deus, ele continua abençoando e capacitando. Olha o que o verso 25 diz. Verso 24 termina dizendo: ele cresceu, o Senhor o abençoou, o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Deus, mesmo assim, o abençoa, Deus o capacita, e nós vemos aqui que ele nasce com grandes vantagens, certo? Mas o que a história subsequente vai nos mostrar é que essas grandes vantagens vão se revelar em futuros inúmeros defeitos. E o que fará com que Sansão seja um grande fracasso quando comparado com os demais juízes, não é que ele não tinha prerrogativas iniciais para ser um grande juiz, mas é porque ele pega todas as suas qualidades, ele simplesmente as despreza. E os seus inúmeros defeitos, ao final, é que formam um quadro total de quem ele é. E nós conhecemos Sansão ao final da história não como um grande libertador, mas como alguém que foi um grande fracasso. E que no último momento de vida, finalmente fez alguma coisa de útil para a história do povo de Deus.
certo? Mas isso nós conversamos após o intervalo, tá bom? Vamos ter o nosso cafezinho, daqui a pouco nós voltamos. Isso, Eli? Aragone, é isso? Onde está? Vem aqui, minha irmã, vamos orar por você. Eu não sabia, senão eu teria feito a menção já no início. Mas minha irmã Cris me avisou, tá bom? Bom ter você aqui conosco, celebrar seu aniversário também, junto com o povo de Deus, tá bom? Vamos orar. Oi? Também, ela não está aqui agora, né? Mas oraremos, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos a Ti por cada filho Teu que completa mais um aniversário neste mundo, porque isso é sinal da Tua graça cuidando deles e capacitando-os a servir-te. Quero agradecer pela vida da Sueli e da Aline também. E nossa oração é que o Senhor derrame Tua graça, que o Teu Espírito cada vez mais forme a pessoa de Cristo nelas e que elas possam ser úteis em Tuas mãos para o avanço do Teu Evangelho e do Teu reino aqui. Somos gratos e oramos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Tá bom? Gente, vamos seguir aqui, certo? Como eu disse, é muito texto e a gente tem pouco tempo para poder abordar tudo. Vamos para o capítulo 14, pessoal. Capítulo 14, nós já vemos Sansão aqui como um homem, como um adulto. Vimos que nasce como uma estrela, tudo aponta para uma carreira meteórica no bom sentido, né? Não como um meteoro caindo, mas ascendendo de maneira rápida. Capítulo 14, versos 1 a 4. Sansão já adulto, o texto diz, Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então nós vemos aqui, gente, Sansão como um adulto e algo já foge do esperado. Porque ele, como um adulto, deveria estar iniciando a libertação de Israel dos filisteus, mas ao invés de libertação, ele está buscando união com os filisteus. Ele quer se casar com uma mulher dos filisteus. E os pais dele repreendem, dizem, como assim? Olhe para o seu povo, procure unir-se com alguém do seu povo. Mas ele é até desrespeitoso com os pais e diz, consigam para mim, porque é o que eu quero. O que nós vemos aqui, gente, é que, na verdade, Sansão, ele é o retrato exato da nação de Israel neste momento. Ele é impulsivo, como Israel também era, via os deuses ao redor e queria logo se entregar a eles e esquecer o Deus verdadeiro. Sansão era incorrigível, seu pai quer chamar a atenção dele, ele age de maneira abrupta, ríspida, como Israel também é, recusando as investidas de Deus, a orientação de Deus, os líderes que Deus vem trazendo sobre ela, tão logo eles morrem, todo o legado deles é jogado fora. Sansão é o retrato de Israel, porque Sansão está sendo completamente indistinto. Ele não está sendo mais diferenciado dos demais povos. Ele é um judeu, e ao invés de agir como um judeu e casar com uma mulher dentre os judeus, ele quer o quê? Ele quer agir como um filisteu, tornando-se alguém sem nenhuma distinção entre eles. E é isso que está acontecendo com Israel, gente. O momento da nação é que Israel está à beira da extinção, mas não pela aniquilação. Está à beira da extinção através de um outro método muito menos doloroso, que é a assimilação. Como que Israel deixará de existir? Não porque os filisteus irão destruí-los, mas porque os filisteus irão assimilar todo o povo como parte agora dos filisteus e eles vão perder a sua religião. Eles vão perder a sua língua, eles vão perder a sua genealogia, eles vão perder a sua história, porque Israel será assimilado como parte dos filisteus. Sansão é o retrato de Israel neste momento, gente. Ele está buscando se unir de maneira impulsiva, incorrigível aos estímulos de Deus, tornando-se indistinto a não mais um povo diferente dos demais. O que nós não sabemos ao olhar para o texto é que Deus está usando tudo isso. Deus, ele vai usar essa situação de Sansão para causar uma divisão, usando o coração dividido de Sansão para dividir Israel dos filisteus.
ok? Olha como Deus é soberano, gente. Ele está usando o coração dividido de Sansão para provocar uma divisão entre os filisteus e Israel, porque isso era a única maneira de Israel não ser assimilado. A única maneira de Israel continuar sendo um povo distinto, o povo através do qual Deus cumpriria as promessas e traria o Messias. Se Israel cessasse de existir, como é que o Messias viria? Se ele viria da tribo de Judá e a tribo de Judá não existisse mais, gente. Estão entendendo o que estava em jogo aqui? Então, Deus vai usar o coração dividido de Sansão para provocar uma divisão entre Israel e os filisteus. Sigamos a leitura aqui para ver como é que isso vai acontecer. Nós vamos ler agora, gente, é uma porção longa, tá bom? Vamos ler do verso 5 do capítulo 14 até o verso 20 do capítulo 15, mas nós vamos ler aos poucos, tá bom? A gente lê um pouco, para, entende e continua. Vamos para a primeira porção, versos 5 a 9, tá bom? Diz assim: Sansão foi para Tímna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, né? É engraçado porque a figura de linguagem aqui, para mim, qualquer um dos dois seria difícil rasgar na mão, né? Seja um leão, seja um cabrito. Mas Sansão era tão forte que todo mundo imaginava que ele rasgaria um cabrito. Agora um leão, uau, foi surpreendente. Bem, fecha parênteses, continuando. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Por que essa passagem do leão, que parece uma história que não tem até nada a ver, né, gente? Por que essa história é importante aqui, na história de Sansão, e ele está começando a entrar em queda livre? Por que isso é importante, gente? Porque foi a primeira etapa do voto quebrado, não é isso? Qual era o primeiro elemento que ele não podia fazer? Encostar em cadáveres, né? Ok, na primeira vez ele matou o leão caiu morto ali. Digamos assim, a gente não sabe se ele encostou no leão já morto ou não, mas quando ele volta aí fica evidente. O que ele faz? Ele vê ali um favo de mel, né? E ele não conseguindo resistir aos seus apetites, uma vez que é um sujeito impulsivo, tá com fome, não consegue dizer não para a fome, certo? E vai lá e pega mel do cadáver do leão. Parênteses, né, gente? Que coisa nojenta, né? É um sujeito realmente que não consegue resistir à comida, né? Não tem gente assim? Tá com fome, não consegue, vai lá e come de maneira desordenada. Ele era assim. Alguém dominado pelos seus apetites, pelos seus impulsos. Vai lá, pega o mel do cadáver do leão e com isso ele se torna impuro, não é isso? Não apenas ele também dá para os pais dele, não é isso? E não conta nada. Então a primeira etapa do voto quebrado. Vamos continuar, verso 10. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa. Então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram, vamos ouvi-lo. Disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão, olha que convidados legais que a pessoa tem no casamento dela, olha aqui, ó. Convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai e vocês morrerão, né? Bom casamento para você, irmã. Ok? Você nos convidou para nos roubar, certo? Essa foi a situação, verso 16. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos. Você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem ao meu pai, nem à minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que eu deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer, o que é mais doce que o mel?
e o que é mais forte que o leão. Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Ok, gente? O que acontece aqui nessa cerimônia de casamento é que nós vemos mais uma vez o Sansão como um sujeito guiado pelos seus apetites. Não apenas pelo apetite, né, de comida, como vimos a ponto dele não resistir ao mel no cadáver, mas um sujeito aqui guiado pela sua ganância. Gente, o que ele viu? Ó, tem 30 caras aqui na minha festa, né, que estão aqui para aparecer na foto, certo? Eles foram convidados para estar aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou montar meu enxoval às custas deles. Vou fazer aqui um desafio que eles não vão saber, porque ninguém sabe a resposta. Afinal de contas, rasgar um leão no meio não acontece todo dia, né, gente? Não sabe a resposta. Vou ganhar 30 peças de roupa de cada um deles. Pronto, meu enxoval está feito, né? Sou um homem recém-casado com o armário montado. Então, vemos aqui o que? A ganância de Sansão. Ganância por ganho rápido, né? Um apetite por lucro, por dinheiro, para poder enriquecer de forma abrupta. Mais uma vez, um sujeito guiado pelos seus apetites, ok? Gente, nós não sabemos, o texto não nos diz isso, é uma inferência. Mas muito provavelmente nessa festa de casamento aqui, rolou uma bebida, né? Muito provavelmente, porque era o costume do mundo antigo, então o texto não diz, mas é provável que Sansão esteja flertando aqui também com a quebra de mais um passo do seu voto. Mas sigamos adiante, vamos lá. Vemos então a aposta, e mais uma vez Sansão em queda livre, um coração dominado por apetite, dessa vez por ganhos rápidos, por lucros imediatos, certo? O que acontece agora, mais uma vez, vai nos mostrar o coração de Sansão. 14, verso 20 até o 15, verso 8, olha ali. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. O pai pensou assim: gente, montei essa festa toda, minha filha está certa que vai casar, porque o noivo dela desistiu, eu vou deixar ela sem casar? Não. Então ela se casou com outro sujeito ali, que era o acompanhante de Sansão no dia do casamento, como se fosse ali o padrinho, né? Uma pessoa próxima ali para ajudá-lo. Certo? Baita padrinho, né? Verso 15. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito, né? Veja como ele é impulsivo. Não quero nunca mais olhar para sua cara. Voltei, né? É isso, esse é o coração dele. Levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-la entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que eu a dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Olha aqui, fica com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas, ok? E as amarrou aos pares pela cauda. Imagina o trabalho que deu para fazer isso, né? Vejam, isso aqui é um sujeito impulsivo, tá bom? Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas e acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. O que nós vemos aqui, gente, mais uma vez esse capítulo todo é mostrando o coração de Sansão. É um sujeito descontrolado, é um sujeito impulsivo, descontrolado no seu apetite por satisfação do seu paladar, descontrolado no seu desejo de enriquecimento rápido. E nós vemos agora um sujeito completamente descontrolado no seu apetite por satisfação sexual, porque ele vai para a casa da menina para fazer o quê, gente? Ele quer ir para o quarto dela, não é isso? Ele quer simplesmente encontrar alívio sexual. Esquece tudo que eu fiz, as pessoas que eu matei, a cena que eu causei. Eu quero simplesmente ter alívio sexual. Mas não apenas isso. É um sujeito descontrolado no seu apetite por sexo e um sujeito descontrolado no seu apetite por vingança.
Porque, gente, ele teve muito trabalho. 300 raposas, gente, raposa não é um bicho fácil de pegar, né? Eu tenho 3 gatos na minha casa. Para pegar esses bichos dá um trabalho, né? Precisa de força sobre-humana. Ele tem, mas são 300 raposas. Ele não apenas pega, amarra o rabo. Gente, amarrar rabo de bicho não é fácil, hein? E ele coloca uma tocha e acende. Ou seja, mas ele faz tudo isso, ele tem esse trabalho, gente, por quê? Porque ele tem um apetite descontrolado por vingança. Quando eles matam a mulher dele, ele vai e faz uma matança terrível. Esse é o coração de Sansão, um sujeito descontrolado, impulsivo, certo? Pura paixão, puro apetite. Seguindo, gente, versos 9 a 19, olha o que acontece aqui, para vermos o retrato de Israel. Nós vemos aqui uma tribo de Israel se metendo nessa história. Versos 9 a 19. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado, para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, mais uma vez encostando em mortos, não é isso, gente? Certo? Pegou a queixada com ela e matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Sabe o que é isso? Enquanto ele matava milhares de pessoas, ele estava cantando, fazendo músicas, se divertindo com aquilo. É um sujeito puro apetite, pura paixão, descontrolado, impulsivo. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado de Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Hacoré e ainda lá está, em Leí. Certo? O que vemos aqui, gente, é que uma das tribos se mete na história. Agora, como é que Judá se mete na história? Do lado dos filisteus ou do lado de Sansão? Esse é o retrato de Israel, gente. Judá, a tribo de onde viria o rei, a tribo de onde viria o libertador, ela prefere ter paz com os filisteus do que manter a vida do juiz que Deus levantou. Certo? Esse é o cenário. Sansão, ele é o retrato de Israel, e Israel é isso aqui. Entre a gente estar do lado de Sansão e a gente estar do lado dos inimigos, é melhor estar do lado dos inimigos, porque afinal de contas, Sansão, vai que ele perde, vai que Deus não cumpre a libertação que ele prometeu trazer, né? Pelo menos os inimigos, nós sabemos quem eles são e a gente prefere estar alinhado a eles. E no verso 20, olha o que diz: Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Esse verso é emblemático, olha o que diz. Sansão liderou Israel por quantos anos? 20 anos. Mas esse era o tempo do domínio de quem? Dos filisteus. Estão vendo a situação? Sansão liderou Israel durante 20 anos. Sim, ele liderou Israel durante 20 anos, mas quem é que mandava ali? Os filisteus. Ele não está conseguindo ser o libertador que ele deve ser. Ele não está cumprindo os requisitos que Deus o chamou para cumprir. Ele lidera Israel? Sim, mas Israel continua dominado pelos filisteus. Nada havia mudado até então, ok? E aí, nós vamos agora para o grande capítulo da história. Na verdade, antes disso, gente, uma pergunta para a gente discutir aqui rapidinho. Vendo tudo isso, quem é Sansão, como é um sujeito guiado pelos seus apetites, dominado, uma pergunta aqui para nós discutirmos. Como Deus pôde estar com Sansão, sendo ele quem é? Porque essa pergunta tem que bater na nossa cabeça.
Como é que Deus pode estar com Sansão, sendo ele quem é, fazendo ele o que fez? Desprezando o voto dele com Deus, vivendo só pelos seus impulsos, como Deus pode estar com Sansão? E várias vezes no texto diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão. A gente viu isso, não viu? Deus está com ele. Como pode, gente, Deus estar com Sansão sendo ele quem foi? Quem gostaria de contribuir conosco? Vamos ouvir aqui. No começo, quando você falou que o anjo veio e deu toda aquela orientação, como que Deus ia dar para trás? Então há uma promessa envolvida. Há o caráter de Deus em jogo. Ok? Que mais, gente? Como Deus pode estar com Sansão, sendo ele quem foi? Sabemos que Deus fez uma promessa, certo? Mas olhando para Sansão, como é que Deus está usando esse sujeito? Por que não levanta um outro libertador? Deixa Sansão ali correndo por fora e ele levanta um outro sujeito. Por que ele está usando? Ele está com um cara como Sansão, gente. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez ajude-nos a entender. Como é que Deus pode estar com sujeitos como eu e você? Porque, ok, nós não somos Sansão, mas nenhum de nós aqui é santarrão, né? Como é que Deus pode estar comigo e com você? Por graça e misericórdia. É isso, gente. A história de Sansão mostra alguém que não vale nada, mas um Deus que vale tudo. Um Deus que é gracioso e misericordioso, que cumpre seus propósitos independentemente de quem nós sejamos. Ok? É isso. E isso nos leva para a seguinte pergunta também. É possível alguém ter dons do Espírito sem manifestar na sua vida o fruto do Espírito? Essa é uma pergunta boa, né? A gente para de falar de Sansão e a gente começa a falar agora da igreja. É possível receber dons do Espírito, mas na sua vida não manifestar o fruto do Espírito? Não estou dizendo que isso é o esperado, né? Mas é possível, gente? Sim. Talvez isso nos ajude a entender Sansão, não é? Sansão é alguém do povo de Deus. Nós vamos ver no final que ele inevitavelmente é parte do povo de Deus. Ele é citado no Novo Testamento como um dos heróis da fé. Acredite nisso ou não. Certo? Ele é alguém que o Espírito de Deus está agindo nele, mas cuja vida não manifesta a presença desse Espírito ali. Isso acontece com pessoas hoje, sim ou não? Nós temos pessoas com as quais nós convivemos, pessoas que talvez estejam aqui assistindo a aula, que são nascidas de novo, que têm o Espírito em si, que o próprio Espírito dá capacidades para que elas sirvam os dons do Espírito, mas cujas vidas não manifestam o fruto desse Espírito ali em suas vidas. Concordam comigo? Sansão é um exemplo do Antigo Testamento de algo que nós vemos acontecendo ainda nos dias de hoje. O irmão quer dizer uma coisa? Vamos ouvir ali. Dá um versículo bíblico para mim com relação a isso aí. Ter do quê? Dons do Espírito. É possível ter dons do Espírito sem ter o fruto. Dá um versículo. Darei com toda alegria ao terminar a aula, porque o assunto não é esse, tá bom? Terminando a aula nós conversamos sobre isso. Vamos lá, continuando. Vemos agora então a derrota de Sansão, certo? Capítulo 16, versos 1 a 3. Acompanhe comigo ali a leitura. É o grande capítulo envolvendo Sansão e Dalila. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda. Junto à porta da cidade, não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes e os arrancou com um tranque e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Gente, nós temos aqui uma introdução para o capítulo final de Sansão, onde nós vemos em primeiro lugar a imprudência de Sansão. Por que isso, gente? Porque Sansão ele vai até Gaza. Sabe onde é Gaza? Sabe, né? A gente conhece. É no mesmo lugar que é hoje, certo? E Gaza não era Timna, que era uma cidadezinha dos filisteus. Gaza era a capital dos filisteus. Veja a imprudência dele. Ele vai agora no quartel-general do território inimigo. Tudo isso
porque ele queria ter ali um tempo com uma prostituta. Vemos a imprudência dele, vemos em seguida a prepotência dele. Por quê, gente? Porque ele vai e ele não se esconde. Ele vai e ele não teme. Ele vai e todo mundo sabe que ele está ali e ele permite que o cerquem. Tamanha a arrogância dele, tamanha a prepotência dele. E vemos então a reação dele. Ele acorda, o que ele faz? Ele arranca o portão da cidade, até aí tudo bem, ele está saindo da cidade. Mas o texto diz que ele carrega o portão da cidade por 65 quilômetros. Por que alguém em sã consciência vai carregar um portão por 65 quilômetros? Para se exibir, para mostrar quem é. Eu sou imparável, eu sou incontrolável. Qual é o resumo de Sansão aqui, gente? Sansão usava as bênçãos de Deus para se afastar de Deus. Ele tem a força, ele arranca o portão, leva por 65 quilômetros, certo? Mas ele usa isso para agir de maneira imprudente e de maneira arrogante. Mas aí, certo? Sansão usava as bênçãos de Deus para se afastar de Deus. Mas aí, no caminho de todo Sansão, sempre tem uma Dalila, né, gente? Certo? Aquele cara que se acha imparável, imbatível, né? Que ninguém o passa para trás. Ele é malandro até o dia que aparece um malandro mais malandro que ele. Não é isso? A vida nos mostra isso. E, gente, Sansão, cujo nome significa pequeno sol, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila, cujo nome deriva da palavra noite. Quem vai prevalecer, o sol ou a noite? Num jogo de manipulação, de ver quem é mais malandro que o outro, quem vai vencer? O brilho do pequeno sol ou as trevas da mulher da noite? É assim que a cena se constrói. E a gente vai ver que o solzinho vai apagar, né, pessoal? Né? Essa noite vai engoli-lo por inteiro. Vamos lá, versos 4 a 17. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele está fazendo graça, né, gente? Ele está dizendo, eu vou dizer, mas na verdade não digo nada. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo escondido homens no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como você pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Estão vendo que ele está cedendo, né, gente? Começou com um papo de corda úmida, depois corda nova, agora já está falando da cabeça dele. Está chegando no último ponto aqui, que ele tem que quebrar, que é raspar a cabeça. Continuando. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. E importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Certo? Por isso,
Ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão agora entregou o jogo, gente. E a mulher já deu vários sinais de que ela está tramando com os inimigos. Ele acorda e os caras estão lá, gente. Certo? Mas ele agora entregou o jogo. Vamos fazer aqui uma análise. Por que Dalila traiu Sansão, gente? O texto nos dá algumas informações aqui. O que ela queria com isso? Primeiro, dinheiro. Eles oferecem para ela muito dinheiro, certo? Mas o dinheiro está sendo oferecido por quem? Pelos líderes dos filisteus. Então não é só o dinheiro, mas também é o poder, né? E a influência. Imagina, eu fui aquela que entregou para os líderes o que eles mais queriam. Ela queria dinheiro e ela queria poder e influência. Agora, por que Sansão não notou isso? Por que Sansão foi cedendo aos poucos? O que vocês acham, gente? Como? Porque ela chorava, né? Certo? Né? Ela importunava, vai por favor, diz que sim, né? Ela insistia com ele, mas gente, vamos lembrar do coração de Sansão? Em primeiro lugar, ele pensava que ele era indestrutível, não é isso? Não é o orgulho dele? Ele pensava que nada o impediria, que ele era invulnerável. Ele pensava isso. E que isso, se eu quebrar o terceiro, qual é o problema, né? Ele começou a achar que a força era dele e não de Deus por meio dele, orgulho. Mas além disso, aí entra no que o irmão falou, né? Há uma tremenda cegueira aqui, né? Ele estava em autonegação. Não é possível que essa mulher, que me ama tanto assim, né? Vá fazer algo contra... Não é possível. Ninguém em sã consciência vai querer perder o Sansãozinho do seu lado, né? Imagina, eu sou um troféu para Dalila. Ele estava em autonegação, gente, a cegueira que o pecado causa, certo? E aí, gente, Sansão queria sexo e vitórias. Dalila queria dinheiro e prestígio. E na guerra entre o pequeno sol e a grande noite, um dos dois vai ter que vencer. Tá bom? Seguindo aqui, verso 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Olha como ela é ardilosa, hein, gente? Né? Vem cá que eu vou te fazer um cafuné, certo? Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, olha a prepotência dele aqui, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Certo, gente? Pergunta, por que Sansão não notou a diferença, gente? Acordou achando que estava tudo como antes. Já falamos, né? Ele já havia tão frequentemente se acostumado a quebrar o voto de Nazireu, que ele já tinha encostado em mortos. O que aconteceu? Ele perdeu a força? Não. Ele já havia provavelmente tomado bebida fermentada lá no banquete, certo? Em algum momento ele quebrou, porque o voto não tinha sido quebrado se ele não tivesse tomado a bebida fermentada. Não aconteceu nada. O cabelo dele foi cortado. Gente, talvez ele até tenha sentido alguém mexendo no cabelo dele. Difícil você estar dormindo e não acordar com alguém cortando teu cabelo, raspando tua barba, né? Mas ele nem ligou. Por quê? Porque ele achava que ele era indestrutível. Ele se acostumou a quebrar o voto de Nazireu. Ele se acostumou a pensar que a força era dele e que não era uma força de Deus. Então nós temos aqui algumas maneiras de entender. Como é que os filisteus entendiam Sansão? Eles diziam assim, esse cara deve fazer alguma coisa para ser assim tão forte. Descubra, Dalila, o que é que ele faz. Como é que Sansão se vê? Eu não preciso fazer nada para ser assim tão forte. Eu sou Sansão. E como é que Deus vê? Sansão, se não sou eu quem te dá força, você não é nada, cara. Ok? E eu vou mostrar para você agora que sou eu quem te dá a força e você vai se tornar um
nada, certo? Ele se acostumou a pensar que a força era dele. Prosseguindo, gente, versos 21 a 31, porque no momento de maior derrota é que finalmente nós vemos alguma vitória na vida de Sansão. Versos 21 a 31. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Certo, gente? Então nós vemos aqui algumas informações. Em primeiro lugar, nós temos a aparente derrota de Sansão. Ele foi derrotado, dominado, seus olhos foram furados, foi preso a uma pedra de moinho como se fosse um animal. Certo? Mas aí vem o verso 22 que diz: logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Essa não é uma informação inútil. Lembra que o anjo do Senhor tinha dito para os pais dele que ele será nazireu até o dia da sua morte. Ou seja, o voto está valendo. Se ele volta então a ter um dos aspectos do voto em cumprimento, o voto é renovado. E o seu cabelo começa a crescer. Deus não está limitado à obediência de Sansão. Deus disse que seria assim. Então, até a sua morte, o voto está em aberto. Desde que ele preencha os requisitos, nem que seja apenas um deles, o voto está em renovação. Ok? Continuando a leitura, versos 23 a 27. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador de nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para ele nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia, ok? Então nós temos aqui a aparente derrota de Sansão e temos também a aparente vitória do Deus dos filisteus, do Deus Dagom. Toda essa história é um embate entre o Deus de Israel e o Deus Dagom. E este é um momento onde parece que Deus perdeu. Dagom está sendo celebrado no seu próprio templo. Sansão, o herói que Deus levantou, está sendo humilhado publicamente. Estão rindo às custas dele. Verso 28. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Nós temos a surpreendente oração de Sansão. Na verdade, gente, é apenas a segunda vez em toda a Bíblia que ele ora a Deus. A primeira vez foi exigindo água depois de matar um monte de filisteus. Mas agora nós temos uma oração diferente. Uma oração que revela algum tipo de fé, ainda que muito imatura e inicial. Primeiro, ele reconhece Deus como soberano. O texto diz isso, ele chama Deus de Adonai. Segundo, ele chama o Deus de Senhor. É o nome Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus dos pactos, é o Deus que salva. E por fim, ele chama Deus de Deus, que é o nome Elohim. É o nome como Deus normalmente era chamado. Ele diz: lembra-te de mim, porque ele sabe que ele não merece ser lembrado. Ele sabe que ele merece ser desprezado, ele sabe dos seus pecados. E ele diz: dá-me forças. Ele revela a dependência de Deus e não mais de si mesmo. Quando nós vamos para Hebreus, vá comigo rapidinho lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versos 32 a 34. Lá no final do capítulo, onde nós temos vários exemplos de fé, verso 32 diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Gente, ele está na mesma lista aqui que Davi e Samuel. Certo? Continua, verso 33. Os quais pela fé, aqui ele vai dar características de alguns deles, conquistaram reinos,
praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Verso 34, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. E olha agora, da fraqueza tiraram força. Sabe o que o Novo Testamento está nos dizendo? Por que é que Sansão se torna um herói da fé aqui? Porque no seu último ato, no seu último sopro de vida, ele finalmente reconhece quem é Deus, quem é que salva e quem é ele em seus pecados diante desse Deus a quem ele precisa desesperadamente da sua intervenção. Da sua fraqueza é que ele reencontra forças. À luz do Novo Testamento, nós vemos aqui que Sansão, no seu momento de maior derrota, finalmente encontrou aquilo que é uma vida vitoriosa. Alguns pensam assim, né? Ah, mas ele foi egoísta na oração dele, pedindo para que Deus desse forças para ele matar os inimigos. Gente, ele vive num contexto do Antigo Testamento onde há uma aliança que Deus diz que eles devem matar os inimigos, porque senão os inimigos vão matá-lo. Então ele não está sendo egoísta, ele está sendo, na verdade, obediente, pedindo para que Deus lhe dê forças para que ele faça isso. Certo, gente? E aí nós temos os versos 29 e 30. Volte comigo para Juízes, para nós terminarmos então. Diz o seguinte: então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele empurrou as colunas com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E nós temos aquilo que nós podemos chamar de a derrota vitoriosa de Sansão. Deus disse que ele seria nazireu até a sua morte, não é isso? Então ele morre tendo novamente as prerrogativas para as quais Deus o chamou. Ele volta a ter a força que Deus lhe concedeu durante todo o seu voto. E a Bíblia também disse lá em Juízes 13 que ele iniciaria a libertação de Israel dos filisteus, não é isso? Então agora, na sua derrota, é que finalmente ele alcançou vitória. Ele iniciou esse movimento. Ele destrói os principais líderes dos filisteus. Ele destrói o templo do Deus dos filisteus. Os filisteus ainda existem? Sim, mas eles estão profundamente debilitados. Toda a sua liderança morreu ali. E nós temos um cenário ideal para que Samuel e depois Davi possam então acabar de uma vez por todas com os filisteus. Certo, gente? Então, para nós terminarmos aqui, Sansão, ele nos mostra que ele tinha todas as características para ter uma ascensão tremenda e brilhar nos céus por muito tempo. Mas aquilo que parecia inicialmente ser um grande foguete sendo lançado, na verdade revelou-se como um míssil, não é? Ele projetou-se, ele ascendeu, e tão logo chegou no topo, o que acontece com ele? Ele cai. Mas ele cai cumprindo o seu propósito, que foi o quê? Destruir, implodir, iniciar a destruição dos filisteus, matando seus principais líderes e com isso gerando uma ruptura irreconciliável. Gente, em Juízes, no início da vida de Sansão, Israel e os filisteus estão em união, amigos. Israel está assimilado. Vire as páginas e vá para o livro de 1 Samuel. Qual é a relação entre os filisteus e Israel? Guerra, perseguição, inimizade, hostilidade. Sansão cumpriu seu objetivo. Ok? Ainda que contra a vontade, ainda que sendo um péssimo exemplo, Deus não precisa de nós para cumprir os seus propósitos por meio de nós. Ele fez com que aquele que tinha tudo para ser um grande foguete, né, voando e orbitando por muito tempo, ele na verdade foi um míssil. Mas com isso, Deus cumpriu aquilo para o qual ele havia escolhido Sansão. Certo, gente? Então, com isso, nós vemos aqui a história desse grande sujeito. Nós precisamos correr aqui um pouquinho, porque no início da aula a gente perdeu um tempinho, tá bom, gente? Mas conseguimos, graças a Deus, cumprir toda a porção do capítulo 13 ao 16 na vida de Sansão. Vamos orar para a gente poder encerrar o nosso tempo aqui. Senhor, ao olharmos para a vida de Sansão, que nós possamos perceber características que nós não devemos nos alegrar em ver em nossas vidas.
Que nós entendamos que assim como com Sansão, o Senhor também nos escolheu para sermos teus, teu povo, teus agentes. Mas que nós não sejamos pessoas que, tendo o Espírito, agem como se não tivessem. Que nós sejamos pessoas cujas vidas são alinhadas com o teu propósito neste mundo, de anunciar a tua causa, o teu evangelho. Que nós não sejamos assimilados pelas pressões da cultura ao nosso redor, para que sejamos simplesmente indistintos dos demais. Senhor, que nós possamos reconhecer que o Senhor age neste mundo, que o Senhor age por meio de nós, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, mas nós não queremos ser encontrados como instrumentos imperfeitos em suas mãos. Usa-nos, Senhor, transforma-nos, que nós possamos olhar para o péssimo exemplo de Sansão e com isso louvar ainda mais pelo teu caráter santo e fiel e ao mesmo tempo desejar não seguir nos passos desse juiz que, na verdade, aos olhos de uma vida dedicada a ti, ele pode ser taxado como um grande fracasso. Que as nossas vidas possam ser encontradas já hoje e até o final delas como vidas que foram em fidelidade a ti e que fomos úteis em tuas mãos porque desejamos ser úteis, porque quisemos ser úteis e não simplesmente porque o Senhor nos usou, ainda que contra as nossas vontades, ainda que contra a maneira como havíamos vivido. Que nós sejamos cooperadores daquilo que o Senhor quer fazer neste mundo e intencionalmente nos disponhamos em tuas mãos. Mude o que precisa ser mudado, Senhor, e que nós reconheçamos que toda a nossa força, que toda a nossa capacitação vem do Senhor e nós queremos ser úteis nas tuas mãos. E oramos assim no precioso nome de Cristo. Amém e amém. Gente, bom domingo a todos, tá bom? E o irmão que tinha pergunta, se quiser aproximar-se aqui, fique à vontade, vamos conversar.